Hoje, em 9 minutos, uma conversa a respeito do trabalho de uma das cortes mais importantes da sociedade contemporânea. Ela decide, ela administra a justiça numa especialidade singular na sociedade, porque diz respeito ao trabalho, a administração da justiça no trabalho. Nós vamos conversar, e o trabalho, sabemos, apesar da falsa dicotomia entre trabalho e capital, sem o trabalho não se multiplica a riqueza. O capital sozinho não reproduz riqueza. A pegada do trabalho é fundamental para operar a transformação na riqueza potencializada pelo capital. Nós vamos conversar, a propósito disso, com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Espírito Santo, o doutor Marcelo Maciel Mancilha, com quem nós passamos a conversar agora. Doutor Marcelo, agora, apesar de ter um rito tradicionalmente e estruturalmente célere, a Justiça do Trabalho, ela pelo menos diferentemente da Justiça normal, mais rápida, ela ainda está por entrar na era da informática, né? É verdade, Eustáquio. Eu acho que nós temos um rito mais rápido pela própria lei processual trabalhista, mas nós estamos entrando num rito ainda mais rápido, que é o processo judicial eletrônico. Esse processo judicial eletrônico é um sistema de informática projetado pelo Conselho Nacional de Justiça para todos os ramos do judiciário, e a Justiça do Trabalho está sendo pioneira na implantação desse processo. E com a implantação, o que se pretende? O que muda? O que acontece? Na verdade, eu acho que muda muita coisa. A primeira coisa que vai mudar é simplesmente a extinção do papel. O processo vai ser totalmente eletrônico e o acesso vai ser pela internet. Ou seja, para o advogado, ele vai ter acesso ao processo 7 dias por semana, 24 horas por dia. De sua casa, qualquer acesso a computador, quem tiver um acesso a um computador e à internet, vai poder ter acesso ao seu processo. Então, a parte, o advogado, não precisa mais, vai precisar mais ir na justiça para olhar o processo. A parte pode olhar juntamente com a outra parte o mesmo processo, né, que hoje, sendo físico, papel, quando uma parte está olhando, a outra não tem como olhar. Então, isso vai facilitar bastante o trabalho dos advogados. Qualquer momento. Então, de madrugada, se o cara quiser acessar, ele tem esse acesso. 24 horas por dia. Não tem mais o trabalho de deslocamento, de estacionar, de chegar na repartição, de requerer, de manusear, de folhear, de devolver. Não vai ter mais esse trabalho. Chegamos ao terceiro milênio. É verdade, né? E o mais importante, que vai ser a prestação mais rápida à parte, né? O processo vai andar mais rápido. Agora, doutor Marcelo, caso de Ferreira, espelho de pó. Isso não vai causar desemprego na Justiça do Trabalho, não? Não, porque cada vez mais nós estamos... O que acontece? Com a ampliação, né, do acesso à justiça, o número de processos vai aumentar. Nas regiões que já têm implementado esse processo, o número de processos aumenta, porque realmente facilita a vida do advogado. Então, o número de processos vai aumentar. O que nós teremos realmente vai ser uma mudança... O remanejamento de funcionário. Exatamente. Gente que atende hoje... O balcão vai diminuir, né? Aquele trabalho braçal, não vai precisar mais carimbar, numerar processo, e isso vai acabar. Mas a ideia é de absorver esse pessoal remanejando... Com certeza. Nós já estamos fazendo isso, proferindo palestras, cursos... Qualificando, né? Inclusive, mais a mão de obra. Exatamente. Quantas ações do processo são movimentadas por mês nas varas do TRTS? Olha, a projeção para esse ano, cada vara da capital, nesse ano vai receber em torno de 1.700, 1.800 processos, cada vara. Nós temos 14 varas na capital, então nós temos um número bastante expressivo de processos. E quais são normalmente as alegações, causas, motivações das ações trabalhistas que geram os processos? Olha, as principais causas são a falta de pagamento, né, das chamadas verbas rescisórias quando o empregado deixa o emprego, aviso prévio, férias, 13º salário, FGTS, assim como também a principal preocupação nossa é com as empresas terceirizadas, porque elas cumprem o contrato, simplesmente desaparecem, não pagam o empregado. E nós temos algumas ações de dano moral também. Essas são as principais ações movidas na Justiça do Trabalho. Então nós temos aí a questão dos ônus de
de rescisão de, né, de Isso, trabalho. rescisão do contrato. Terceirizações e assédio moral. Assédio moral é um assunto que gera um programa específico. É né, verdade, doutor, isso é muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Dá para fazer vários programas. E aí você tem de lado a lado você tem uma cultura advocatícia aqui no Espírito Santo, que eu acho que qualquer independente da justiça, eles pedem tudo para ver o que colam. Isso realmente às vezes acontece. De repente pega o julgador no momento de distração lá. Isso pode acontecer até mesmo num acidente, como eu digo, num acidente. Uma testemunha que falta, né? Uhum. Então o juiz ele tem que julgar, a parte às vezes falta, então o juiz tem que julgar a favor da outra, se for caso fático, né? Então realmente é um pouco complicado, mas acontece realmente. Doutor Marcelo, vamos voltar à questão do assédio moral, que a gente fala, porque é algo difuso e subjetivo, né? O que normalmente, o que é mais recorrentemente caracterizado ou identificado e vocês veem consistência na alegação do que seria o assédio moral? O assédio moral é aquela característica do empregador impingir ao empregado determinadas condutas que não deveriam ser normalmente colocadas ao empregado, como, por exemplo, determinadas humilhações, né, para o empregado cumprir uma tarefa legítima que ele deve cumprir, mas o empregador, para que ele cumpra essa tarefa, ele chega a humilhar o empregado, ou até mesmo, alguns casos mais comuns, que seriam o abuso no exigir do empregado o cumprimento de metas, né? Nós sabemos que exigir metas é legítimo, o problema está no abuso ao exigir o cumprimento dessas metas. Então, dá um exemplo prático aqui. Se normalmente o empregado vende 10 peças, o empregador exige que ele venda 50 peças. Isso não é normal, isso não é natural. E para isso ele toma medidas drásticas, como por exemplo, se não vender, ele vai passar uma semana vendo um vídeo dentro de uma sala, sozinho. Isso realmente acontece. Isso é um assédio moral clássico, né? Agora, existem determinados pedidos de dano moral que realmente não procedem. Né? Se vocês mesmos... Em alguns casos existem aqueles pedidos que tudo pode ocasionar o dano moral. Exemplo. Um acidente na empresa, por exemplo. Um acidente na empresa, se realmente ficar comprovado que houve culpa, né, ou mesmo dolo do empregador, pode ensejar o dano moral. Agora, existem pedidos de dano moral pela falta de pagamento do FGTS, por exemplo. E é questão muito subjetiva. Se ficar comprovado que a falta de pagamento do FGTS ou de verbas rescisórias trouxe um prejuízo ao empregado, como por exemplo, o empregado ficou com o nome sujo no SPC, isso realmente causa um dano moral ao empregado. Mas se não há qualquer comprovação nesse sentido, a meu ver, não há o dano. Uhum. Doutor Marcelo, é uma questão também que está por ser definida assim, de uma maneira bem mais clara. O que caracteriza? É a lei que tipifica isso ou é a subjetividade do julgador que interpreta a justa causa? Na verdade, é a lei que tipifica, né? No artigo 482 da CLT, nós temos ali várias espécies de justa causa ao empregado. Agora, essa justa causa, como é a penalidade máxima a ser aplicada ao trabalhador, ela tem que ser muito bem comprovada pelo empregador. Então, quando o empregador, por exemplo, né, alega que o empregado cometeu um ato de indisciplina ou de insubordinação, que é uma causa de aplicação da justa causa ao empregado, ele, empregador, deve comprovar esse fato de forma clara, objetiva. Não pode ficar qualquer dúvida na mente do magistrado, porque a justa causa é a penalidade máxima a ser aplicada ao trabalhador. Então, a lei define as hipóteses de justa causa, não existe justa causa fora da lei. Agora, os fatos que têm que ser muito bem comprovados pelo empregador. Entendi. Não cabe aí também, então, subjetividade do juiz, não? Não cabe. O aspecto objetivo está definido na norma. Uhum. Bom, normalmente, o que nós temos, você mencionou a questão da disciplina, da insubordinação, quais são os outros comportamentos que normalmente são passíveis de uma justa causa? Desídia, né, quando o empregado não trabalha corretamente, quando ele chega várias vezes atrasado, quando ele falta muito ao trabalho, a insubordinação, que é a falta de cumprimento de uma ordem direta emanada pelo empregador, a indisciplina,
que é o descumprimento de ordem emanada a todos os funcionários, né? Então, nós temos a CLT, ela precisa, em alguns pontos, ela precisa ser modificada, porque nós temos até no artigo 482 da CLT, como motivo de justa causa, prática constante de jogos de azar. Então, a meu ver, isso não subsiste mais. Porque se nós levarmos ao pé da letra, né, a Mega Sena, por exemplo, seria considerado um jogo de azar. Aquele que depende exclusivamente da sorte é um jogo de azar, né? Então, será que seria razoável dispensar o empregado por justa causa por apostar na Mega Sena? É uma impropriedade aí nesse caso, digamos, o obsoletismo da legislação. Né? Exatamente. Agora, a questão de uma situação, uma dificuldade financeira comprovada pericialmente. Não, isso não seria motivo de justa causa. Porque o que acontece? Há um princípio no direito do trabalho no qual o risco do negócio ele não pode ser repassado ao empregado. Então, se a empresa quebra, por exemplo, em razão de o risco da atividade, esse empregado não pode ser dispensado por justa causa. Agora, existem determinados aspectos em que esse risco pode ser dividido com aquela autoridade que causou a extinção do negócio. Um exemplo, se eu tenho um posto de gasolina em uma determinada rua, e aí vem o governo e diz que aquela rua vai ser agora de pedestre, eu não tenho mais como subsistir o meu negócio. Sim. Então, o que acontece? Quem vai dividir o prejuízo comigo é a autoridade que causou a interrupção do meu negócio, né? Isso tem previsão legal também, é o chamado fato do príncipe. É quando uma autoridade impõe, né, a paralisação de um negócio. Agora, o senhor mencionou a respeito de terceirização no bloco anterior. O magistrado, o juiz trabalhista, ele tem um posicionamento filosófico, um conceito moral filosófico a respeito de terceirização? Sim, na verdade existe um conceito, talvez pela experiência nossa ao longo dos anos, né, de ser contrária à terceirização, né? O nosso pensamento sempre foi contrário à terceirização pela nossa experiência. Por quê? Grande parte dessas empresas terceirizadas não cumprem com as suas obrigações trabalhistas com os empregados e, talvez o que é pior, né, a maior parte dos acidentes de trabalho ocorrem nas empresas terceirizadas. Então, talvez por isso, a nossa filosofia, a nossa mentalidade, talvez por experiência, né, aquela experiência adquirida, seja contrária à terceirização. Agora, é importante lembrar que existe a terceirização que é permitida por lei, né, como no caso de vigilância, como no caso de limpeza e conservação. Bom, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu convido você a estar conosco, meu querido telespectador, no programa de amanhã, porque a gente vai dar sequência a essa conversa com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, Dr. Marcelo Maciel Mancilha. Afinal de contas, há muitas vezes o que refletir a respeito dessa relação capital-trabalho. Até amanhã, então. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo